Bíblia é cheia de história de homens e mulheres que alcançaram grandes milagres em suas vidas através da oração. E você também pode ser uma dessas pessoas. Quer saber mais um pouquinho? Vem comigo! Eu sou a Cecília Leles e esse é o canal Abençoando Você. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o poder transformador da oração. Nós vemos na Bíblia várias histórias de pessoas que tiveram grandes milagres. Por exemplo, Nínive. Jonas, ele foi até a cidade, a história de Jonas e o grande peixe, e ele falou que se o povo de Nínive se arrependesse, eles não seriam julgados, porque existia um decreto de Deus de destruição sobre Nínive. E a partir do arrependimento do povo e da oração, isso não aconteceu. Nós vemos também a história de Ana em Samuel. Ela era uma mulher casada que esse homem tinha uma outra esposa que era Penina, e Penina tinha vários filhos e Ana não conseguia gerar filhos. Ela tinha um útero estéril e para aquela época aquilo era extremamente terrível. Ela foi, orou e Deus lhe concedeu um filho que se tornou o profeta Samuel, e depois ela teve outros filhos. Nós vemos também história de Davi, nós vemos de Daniel na cova dos leões, nós temos várias histórias de curas, de livramentos, daquilo que estava estéril que foi libertado, de guerras que foram vencidas. E hoje nós podemos trazer toda essa unção, todo esse aprendizado para a nossa vida e todo esse movimento espiritual. Mas como isso acontece na nossa vida? Como que o cristão, como aquela pessoa que tem fé, ela pode trazer a movimentação do mundo espiritual para a vida dela? Isso ocorre através da oração. Através da oração, decretos espirituais malignos podem ser revogados, decretos espirituais divinos podem ser revogados. Pode haver cura, libertação, transformação na vida financeira, na saúde e na família e em nações. Então, pessoal, vamos buscar entender mais a oração. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou falar do poder da oração. Eu sugiro que você assista ao próximo vídeo e entenda que a oração, ela é um mover espiritual que nós fazemos na nossa dimensão, uma conexão que nós fazemos entre nós e Deus, e nós cristãos fazemos essa conexão através do nome de Jesus. Então, para isso a gente tem que entender um pouquinho dos princípios. Eu queria ler para vocês Filipenses, capítulo 4, verso 6, que fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui a gente percebe que existe, pessoal, vários tipos de oração. Não existe uma oração única que possa ser ela o padrão. Claro, nós temos o Pai Nosso, que ela é uma referência para nós de como orar. Jesus nos passou isso. Mas aqui nesse versículo a gente vê que existe oração de súplica, que é um tipo de oração. Existe oração de ação de graça. Existe oração de petição. E cada uma delas tem princípios e formas bíblicas para a gente estar usando e que pode realmente transformar a nossa vida. Então, a oração que você faz para uma enfermidade não é exatamente igual a uma oração quando você quer uma porta de emprego, uma intercessão que você faz para uma nação ou para uma pessoa que está precisando. É diferente quando você vai fazer uma oração de agradecimento, uma oração de ação de graças. E muitas das vezes, a gente, por desconhecer esses princípios, a gente não consegue atingir o potencial máximo transformador que a oração tem na nossa vida. O mundo espiritual, ele é organizado. O mundo espiritual, ele não é desorganizado como muitas pessoas pensam. Então, tanto anjos quanto demônios, eles trabalham sobre hierarquia, sobre princípios espirituais, cada um com objetivo diferente.
E nós aqui, nós temos que entender que nós temos conexão, ação no mundo espiritual através de Cristo, utilizando a oração. Entendido isso, a gente tem que fazer uma pontuação aqui que eu acho muito importante. A nossa salvação, ela é através da fé em Cristo Jesus, na obra redentora dele, é espiritual. Só que é espiritual para nós. Para Jesus, não, ele teve que cumprir. Ele teve que cumprir em obediência à obra da cruz para levar sobre ele os nossos pecados. No mundo espiritual, nada é automático. Perdão, nada é automático. Mas a nossa salvação vem mediante a fé, nos conectamos em Cristo, nascemos de novo e a partir daí nós estamos conectados, ligados em Cristo, somos cheios do Espírito Santo, então nós somos empoderados espiritualmente para ser reis e sacerdotes aqui na terra, interceder por nós e pelo próximo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos chamados, depois da nossa salvação, a agir, a movimentar. E o mundo espiritual é um mundo legal e não é nada automático. Aquela coisa que muitas vezes eu achava, mas Deus já sabe minhas necessidades. Eu não preciso ficar pedindo. E isso era uma questão que eu tinha, talvez seja a sua. Eu tinha também uma questão dentro de mim de que, eu não vou pedir para Deus isso é uma coisa muito boba. Deus está preocupado com outras coisas. Deus vai ficar preocupando com o trabalho que eu tenho. Deus vai ficar preocupando com coisas pequenas. Meus amigos, Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Deus se importa, Deus quer participar. Tira da sua mentalidade essa mentalidade de que o que você vai pedir é muito pequeno, que Deus tem coisas grandiosas, salvar o universo. Não, Ele é um Deus que Ele é onipresente. Ele se importa com aquilo que sentimos, com aquilo que pensamos, se importa com quem casamos, se importa com o que comemos, se importa com o que vestimos. Ele quer participar, Ele quer ser parte da nossa vida. Então, a gente tem que começar a aprender a orar tanto para as grandes coisas como para as pequenas. Outra coisa, nós temos que crescer na fé. Paulo fala que existe o cristão que se alimenta como um bebezinho, de leitinho, né? Um bebê, ele se alimenta de quê? De leite materno, de mamadeiras. Ele não se alimenta de alimento sólido, porque aquele alimento sólido pode fazer mal a ele. Então, é importante que entendamos que para caminhar, para a gente ir para um nível de ter o poder transformador da oração, a gente tem que sair do nível de entendimento e de conhecimento da palavra que nós chamamos de leitinho e começar a entender mais no mundo espiritual, a entender mais das questões que envolvem para que a gente seja realmente uma luz, uma força transformadora, propulsora de transformação do mundo. Através do quê? De como vivemos, de como falamos e de como oramos. Outro ponto importante, nós temos que entender que a oração são palavras. A oração é feita por palavras. E as palavras, elas são sementes que elas um dia irão brotar. Lembre-se, toda palavra que falamos, independente de ser oração ou não, ela tem o poder de semente, ela vai frutificar. Então, a oração é o quê? É você decretar palavras, você emitir palavras conectada com o sentimento, pensamento e conectado com a vontade de Deus. Quando nós conseguimos orar com fé, sentimento, com entendimento, com revelação, através da vontade de Deus escrito na palavra e da forma correta, isso sobe com um poder transformador muito grande no mundo espiritual. A gente tem que ter entendimento disso e se apropriar disso para que as transformações de fato ocorram. Uma outra coisa importante que eu queria falar com vocês é o seguinte: veja, as diversas religiões que existem no mundo, né? Vamos fazer aqui uma analogia. A gente observa o seguinte, que as religiões de matriz africana, ela utiliza o quê? De rituais, de banhos, de sacrifícios, derramamento de sangue. Para quê? Através de rezas. Para quê? Para se conectar com o mundo espiritual. Nós vemos as religiões que a gente vê hindus, as religiões
orientais, né? Elas têm rezas, elas têm mantras, elas têm emissões, elas têm decretos, é feito também rituais, banhos e também movimentado o mundo espiritual. Só que cada um se conecta com um mundo espiritual diferente. Nós nos conectamos através da oração e do sacrifício de Jesus com o Deus Criador, com o grande eu sou, o eterno, não é? E eles se conectam com as entidades às quais eles servem. Então nós temos que entender que esse princípio da oração, da palavra, da fé, é uma movimentação espiritual, do sacrifício é uma movimentação espiritual. Nós cristãos não precisamos mais de sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício perfeito foi feito na cruz. Jesus derramou o seu sangue. Então ele abriu a porta para nós, para mim, para você, para nos conectarmos com Deus. Ué, Cecília, mas por que isso? Aí você tem que assistir os meus vídeos anteriores, onde eu falei que através do pecado de Adão, o homem foi separado de Deus, a conexão íntima que o homem tinha com Deus foi perdida. O homem saiu do jardim do Éden, a vibração do homem caiu, o homem perdeu muito do seu poder e totalmente a sua comunicação com Deus, inclusive veio a morte. E nós trazemos em nós, dos nossos antepassados e de Adão, não só a genética no campo físico, mas também as maldições hereditárias e tudo mais. Mas em Cristo, tudo foi redimido. Deus fez um plano de retorno do homem ao Pai, de retorno a toda a humanidade ao próprio Deus. Como que ele fez? Ele foi separando, ele separou primeiro um homem no decorrer da humanidade. Abraão, eu tô resumindo aqui a história, né, pessoal? Abraão, depois ele separou uma família, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois dessa grande família, eles foram para o Egito. Lá eles ficaram 400 anos, eles se tornaram escravos e se tornaram uma nação. E aí veio Moisés, retirou esse povo da escravidão, eles viraram uma nação e aí Deus precisou criar o quê? Veja como Deus é organizado, como o mundo espiritual ele é organizado, como o planejamento de Deus para a redenção da terra é planejado. Então, Deus deu o quê? No Sinai, no Monte Sinai, depois que o povo saiu do Egito, os 10 mandamentos. Mas ele não deu só os 10 mandamentos, ele deu leis civis, porque um povo precisa de lei. Ele deu leis sanitárias para a saúde e ele deu leis sacerdotais. E dentro dessas leis sacerdotais, fica aí, porque vocês vão entender essa conexão com a oração, não saia. Dentro dessas leis sacerdotais, mais à frente Deus pediu para que fosse criado um tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma tenda. Imagine uma tenda dividida no meio com um véu e que tem 2 cômodos dentro dela. E em volta dessa tenda tem um pátio. Então, esse é o tabernáculo. O tabernáculo ele é feito de 3 cômodos. O cômodo externo, que é o pátio externo, onde eram feitos sacrifícios. Depois, dentro da tenda, o primeiro compartimento, que é o santo. Depois, o véu dividindo e um outro compartimento, o santo dos santos. E cada um desses ambientes tinham vários objetos santos com vários significados, como a menorá, que é o castiçal de 7 velas, o incensário, a mesa com os pães, se apresenta os 12 pães, depois você tem o véu, e lá no Santo dos Santos você tem a Arca da Aliança, com dentro dela os 10 mandamentos, a vara de Arão e os pães ázimos. Então, toda essa simbologia do Antigo Testamento a gente aplica para nós hoje. Por quê? Porque lá tinha um incensário. E esse incensário ficava bem perto desse véu. E o sacerdote diariamente tinha que acender esse incensário. Ele nunca poderia ficar sem esse incenso. Onde nós vemos isso? Nós vemos falando desse incensário no Salmo 141, 2. Por que eu estou falando dele? Esse incensário simboliza a oração dos santos. O que é um incenso? Incenso é uma fumacinha, né?
com um aroma agradável que sobe. No caso ali do tabernáculo, subia para Deus. E no Salmo 141, verso 2, depois você anota e põe na sua Bíblia, olha o que é falado. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Então, o incenso tipifica a oração, tipifica a subida das nossas petições, das nossas adorações para Deus. Eu até pus umas anotações aqui que eu quero compartilhar com você. Olha só, a fumaça do próprio incenso subindo constantemente do altar passou a simbolizar a oração do povo de Deus, subindo constantemente diante do Senhor. No tabernáculo, o incenso só podia ser oferecido pelos sacerdotes. Olha só, no tabernáculo, o incenso só podia ser oferecido a Deus pelos sacerdotes, que assim serviam como mediadores entre o povo e Deus, trazendo simbolicamente suas orações na presença do Santíssimo, do Altíssimo, que é Deus. Porque o homem não estava separado de Deus pelo pecado, nessa época ainda não tinha tido a obra da cruz, não tinha sido feito o sacrifício expiatório por nós, perfeito. Então eles tinham que fazer sacrifícios constantes de animais, eles tinham que acender o incenso, acender a menorá o tempo todo. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para quê? Para que o pecado que era gerado constante fosse liberto, fosse limpo. Então, o ser humano ele não podia, pessoal, naquela época, orar direto a Deus. Até podia, mas não era permitido isso. Era considerado inapropriado diante do próprio Deus. Olha só, eu tenho uma prova disso. Uma notável violação desse protocolo está registrada em 2 Crônicas, quando o rei Azarias ou Uzias, tentou entrar no santo lugar e queimar uma oferta de incenso em seu próprio nome, diante dos protestos dos sacerdotes. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi atingido por lepra, ele ficou contaminado quando ele fez isso. Por quê? Porque tinha que ser o sacerdote o mediador. Hoje, quem é o nosso mediador? O nosso mediador hoje é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, a gente ora, que é simbolicamente comparado com o incenso, e ela sobe, ela chega nas dimensões espirituais, atingindo o trono de Deus. E é importante a gente entender que nenhuma oração feita é perdida. Deus, ele ouve, e um dia ele vai trazer no momento presente, daqui pouco tempo ou no futuro, a justiça plena, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A justiça plena dessa oração. E eu falo isso para vocês porque em Apocalipse 8, verso 3, olha o que é falado. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou-se em pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esses santos são todas as pessoas. O santo na Bíblia é toda pessoa que aceitou Jesus, ela é santificada. Ela passa pelo processo de santificação. Então a gente vê que nesse momento em Apocalipse, Deus pega todas as orações dos santos do povo dele e faz a justiça. Então, nós temos que entender o seguinte, conforme era no tabernáculo, tem que ser na nossa vida. Por quê? Porque após a obra da cruz, o véu se rasgou. A separação entre o homem e Deus, que aconteceu lá na queda de Adão, ela foi desfeita. E esse princípio espiritual ficou claro
qual que é o princípio espiritual? De que o homem agora, através da obra redentora da cruz, ele volta a ter uma conexão direta com Deus. E como nós fazemos essa conexão? Nós fazemos essa conexão através do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós quando aceitamos Jesus e somos batizados no Espírito Santo. E ela se materializa em transformação nesse mundo físico, através do mundo espiritual, com as nossas orações. Então, a nossa oração, a oração do cristão salvo, do cristão que tem o Espírito Santo, não é uma oração igual das outras pessoas. É uma oração extremamente poderosa. É uma oração que alcança o trono de Deus. É uma oração que transforma a vida das pessoas. É uma oração que tem poder de trazer bênção ao nosso planeta Terra, à nossa nação. E esse incenso, ele era acendido diariamente. Ou seja, nós somos chamados a orar todos os dias, diariamente. É assim que funciona o mundo espiritual. A porta para as bênçãos na minha e na sua vida, a porta para levar luz para o mundo e para sermos o sal da terra, já foi aberta por Cristo. A conexão foi feita. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único e absoluto Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Comece essa caminhada. Ninguém é perfeito, mas em Cristo, através do Espírito Santo, Deus vai trabalhando nos nossos corações, mudando a nossa mentalidade. A partir da hora que a gente vai lendo a palavra, a gente vai estudando, a gente vai orando, a gente vai se reconectando com Deus diariamente. Esse poder vem. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais intuições, você vai ter mais direção, você vai entrar em menos roubada. Antes de tomar qualquer decisão, ore. Não ore só quando está com problema. Ore para agradecer, ore para pedir direção, ore para conversar com Deus, ore antes de ler a Bíblia, ore ao acordar, ore ao dormir. Seja o incenso das orações acesos dentro de nós diariamente. Cristo já fez o sacrifício. Cristo já abriu a porta para a nossa conexão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por ele. Ele disse isso: ninguém irá ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Mas nós temos que trilhar o caminho, nós temos que seguir o caminho, não é automático. Se a gente quer uma cura, nós temos que orar, nós temos que interceder, aprender as leis espirituais que regem as orações de cura. Nós queremos prosperar financeiramente, nós temos que orar, não é automático. Ah, Deus sabe que eu preciso. Não, Deus nos fez sacerdotes, Deus nos fez pessoas que somos agentes de transformação do mundo através do quê? Das nossas palavras, que são semente, através das nossas atitudes, que é o exemplo, e através da nossa oração. A oração é a força espiritual que transforma situações. É a força espiritual que nós temos e o inimigo quer que nós não saibamos disso e principalmente que a gente relegue a oração para um 10º lugar na nossa vida, a uma menor importância. Então, nesse primeiro vídeo, aí eu falando sobre isso, falando sobre o mundo espiritual, sobre a obra da cruz e falando do poder que nos foi dado da oração, possa ser um estímulo para você que não conhece ainda nada da Bíblia, não conhece Jesus, quer conhecer, começar essa jornada. Para você que é novo convertido, aprofundar no processo de oração. E para você que está desanimado, é antigo aí na fé e precisa reacender a chama, ter a cura interior que você precisa das feridas que você tem aí com relação a ministérios, aos sofrimentos que você teve. Comece com a leitura da palavra, com a oração. E você vai ver como é poderoso o poder transformador da oração. Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, comenta aí o que você acha sobre isso. Você já teve alguma experiência em relação à oração? Te convido também a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Tem várias playlists e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra. Até o nosso próximo encontro. Obrigada por estar comigo aqui, conosco aqui, até agora. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreva no canal também.